plenário da Câmara conclui a análise da proposta que trata do Super Simples, mas adia para amanhã a votação do projeto que regula a exploração do pré-sal. Relator da PEC, que limita os gastos do governo, apresenta parecer final, que será votado nesta quinta-feira. E esta edição destaca também: o Congresso recebe iluminação especial para o lançamento da campanha Outubro Rosa contra o câncer de mama. No segundo capítulo da série especial sobre o pacote de medidas contra a corrupção, você vai ver as principais mudanças propostas para acelerar o processo judicial. Boa noite. Em Brasília, 10 horas e 46 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Acabou agora há pouco a sessão do Congresso Nacional. Deputados e senadores se reuniram para analisar vetos presidenciais e votar a liberação de créditos suplementares para vários ministérios, entre eles o que direciona recursos para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos conversar com a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde e tem as informações. Olá, Dini, boa noite. Ficou praticamente aí na votação dos vetos e sem concluir essa votação, né? Isso mesmo, boa noite, Jaciene. Foi suspensa, na verdade, a sessão do Congresso Nacional e remarcada para amanhã, para continuar amanhã à tarde. Bom, começou a ser votada a lista de vetos, eram 7 vetos, eles foram votados globalmente, mas ficou faltando votar 7 destaques a esses vetos. Também ficaram aí na lista para ser votados os destaques: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem, 9 projetos de liberação de recursos adicionais para vários órgãos públicos e também 2 projetos de resolução. Tudo isso para amanhã também. Mais cedo, a sessão da Câmara chegou a aprovar 2 propostas. Uma delas é a que permite que donos de salão de beleza estabeleçam parceria com profissionais que fazem serviços no salão, tipo manicure, cabeleireiro, e um outro projeto que altera a lei do Super Simples, que é um sistema tributário que permite que micro e pequenas empresas paguem impostos simplificadamente e muitas vezes com descontos. Segundo o Sebrae, essa proposta que altera o Super Simples pode beneficiar mais de 50 milhões de brasileiros que trabalham envolvidos com micro e pequenas empresas e também com agricultores que são boia-frias, que hoje não têm nenhum tipo de segurança previdenciária, por exemplo, nenhum tipo de direito, e que agora poderá ter como microempreendedor individual. Esses 2 pontos que foram votados pelos deputados apenas na sessão da Câmara, eles tinham acordo, ou seja, foram votados sem problemas. O que tinha polêmica mesmo, de fato, foi o que ficou para amanhã, que é a lei que trata das regras do pré-sal, que altera a lei atual do pré-sal. Vamos ver na reportagem. Durante a tarde, o plenário retomou a discussão da proposta que muda a forma de exploração do petróleo na camada pré-sal. O projeto acaba com a obrigatoriedade de atuação da Petrobras como operadora única no regime de partilha. Hoje, a estatal deve ter participação de pelo menos 30% em cada bloco. Não propomos impedir que capitais estrangeiros venham investir no Brasil. Aliás, a lei atual já permite que eles controlem até 70% dos consórcios. O que não podemos abrir mão é do controle da participação da Petrobras. Essa medida que empreendemos hoje na liberação da Petrobras é uma carta de alforria, uma liberação a seus técnicos, uma liberação a seus quadros, no sentido de que eles, autonomamente, possam decidir pelo melhor futuro dessa brilhante e extraordinária companhia. O relator rejeitou todas as emendas, preservando o projeto original. Entendo que nenhuma das emendas deve ser acatada. Todas devem ser rejeitadas por um só princípio. Esse projeto só tem um objetivo: dizer a Petrobras não é obrigada a fazer investimentos que não sejam do seu interesse. E mudando qualquer coisa, mudando qualquer vírgula, significaria retornar o projeto para o Senado e desfigurá-lo. Líderes contrários à proposta questionaram a determinação do presidente Rodrigo Maia de votar o texto nesta terça-feira. Vamos votar o pré-sal, é o que está na ordem do dia. Eu não tenho texto. Eu não tenho texto. Eu não tenho texto. Sim, mas aí não é problema nosso, você não tem nem meu. Nós vamos votar o pré-sal hoje. É uma matéria fundamental e urgente para o país.
O debate foi retomado com cada lado apresentando números diferentes sobre a situação da Petrobras. O lucro da Petrobras hoje já duplicou. Nós estamos com recorde de exploração de barris de petróleo. O preço do petróleo ainda é baixo para se licitar qualquer campo do pré-sal. E as multinacionais estão de olho. Eles pegam com preço baixo para depois vender no preço alto. Lamentavelmente, a Petrobras perdeu a capacidade de investir. E com a obrigatoriedade de participar com 30% na exploração do pré-sal de todos os poços, é impossível hoje a Petrobras, que não tem mais capacidade nenhuma de investir, haja vista ter uma dívida de mais de 90 bilhões de dólares e é a empresa mais endividada do mundo. Como eu disse anteriormente, essa proposta que altera a lei do pré-sal ficou para amanhã, proposta essa que é considerada fundamental para o governo de Michel Temer. Amanhã também está prevista a votação da lei, de alteração na lei que trata da repatriação de recursos que brasileiros mantêm no exterior, mas que não declararam ainda a Receita Federal. No entanto, essas duas pautas não têm consenso e o Rodrigo Maia, o presidente da casa, já adiantou que mesmo assim vai colocar a votação e, se for preciso, vai ficar em votação amanhã o dia inteiro e vai se estender até quinta-feira para se concluir a votação dessas propostas. É com você, Jaciene. Obrigada, Dini, pelas informações. Depois de muita discussão, o relator da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos do governo, o deputado Darcísio Peronde, apresentou nesta terça-feira o parecer final à matéria. O presidente da comissão especial que trata do assunto, o deputado Danilo Forte, concedeu vistas coletivas e marcou a votação do relatório para esta quinta-feira. Pelo texto apresentado, os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos ficam limitados à variação da inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado até junho nos 12 meses do ano anterior. Este indexador poderá ser mudado por meio de um projeto de lei complementar apenas no 9º ano de vigência do novo regime, para passar a valer do 10º ano em diante. Isso a partir de 2018. No ano que vem, o teto de gastos será reajustado por um valor fixo, já determinado pela PEC e mantido pelo relator, 7,2% das despesas primárias feitas nesse ano de 2016. Traduzindo esses números, os gastos feitos pelas próximas 5 administrações federais serão corrigidos apenas pela inflação, sem qualquer aumento real que possibilite o crescimento de investimentos em áreas como saúde e educação, por exemplo. Na hora que eu digo que o orçamento vai ser congelado pela inflação, isso é aumento vegetativo. Isso significa que a política de salário mínimo acaba, que o dinheiro da saúde vai reduzir drasticamente. Tudo que era piso virou teto. Então, seja no investimento em infraestrutura, por exemplo, que gera muito emprego, seja nas políticas universais de saúde e educação, nós vamos ter fechamento de hospital, fechamento de posto, fechamento de vaga de universidade, nós vamos ter paralisia de programas sociais como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, porque não tem como aumentar investimento. É taxado pela inflação, porque isso de fato não cabe na matemática. Os partidos da oposição ao governo Michel Temer fizeram o que puderam para ganhar tempo para discutir todas essas mudanças antes delas serem votadas. O deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, apresentou um requerimento de retirada de pauta da PEC, alegando que não houve tempo para se ouvir a sociedade civil. Depois de muita discussão, prevaleceu a vontade da base do governo. O requerimento de Molon foi rejeitado por 15 votos a 7. Outro requerimento que também adiaria a leitura do parecer teve o mesmo destino. E assim, o relator começou a leitura de seu parecer de 70 páginas. O Brasil tem pressa. Existe uma penúria fiscal. O outro governo gastou muito mais do que arrecadou e foi ao mercado para se endividar. Não bastaram as contribuições dos impostos, eles foram no mercado e a dívida bruta explodiu e levou à depressão econômica. Esses são argumentos mais do que suficientes para passar.
a PEC do novo regime fiscal e a reforma da Previdência. Uma depende da outra. Os pulmões e o coração. São dependentes. Então, se não houver, se não acontecesse, seria o colapso fiscal. 2 a 3 anos o governo passa a não ter dinheiro para pagar os aposentados, os funcionários, pagar a educação, pagar a saúde. Por quê? A situação é tão grave. Por isso que o governo Michel teve a coragem de colocar na Constituição. Outros governos, eu estudei pelo mundo afora, fizeram um projeto de lei e outros com bom relacionamento até sem projeto de lei. A situação é tão grave que o Brasil pode entrar em penúria fiscal e insolvência que nós constitucionalizamos isso. Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, defendeu a proposta que limita os gastos públicos. Segundo ele, a PEC afasta a possibilidade de se buscar aumento de arrecadação por meio de medidas como a recriação da CPMF. Uma saída dada pelo governo da PEC do teto é uma saída que pela primeira vez, desde a década de 90, o governo diz o seguinte: nós vamos organizar os gastos públicos com o que a gente tem, que já é muito dinheiro. O mais importante, a pergunta que ninguém respondeu ainda dos que estão contra, é o que o Brasil prefere: controle de gasto do governo ou a recriação da CPMF? Essa é a pergunta que tem que ser colocada daqui para frente, porque não controlar gastos significa que a Previdência, que os gastos de salário, entre outros, vão continuar crescendo, porque tem vinculações. E se vai continuar crescendo, tem que cobrir o rombo, tem que fechar a conta. Como é que fecha a conta se não tem dinheiro? Aumentando impostos, criando impostos. Então, se o Congresso não estivesse votando a PEC do teto segunda-feira, não fosse votar na próxima segunda, nós estaríamos votando a recriação da CPMF. O presidente da Câmara disse ainda que a PEC dos gastos públicos será votada em primeiro turno na segunda e terça-feira da semana que vem e em segundo turno até o fim do mês. O Conselho de Ética da Câmara se reuniu nesta terça-feira para analisar várias acusações contra deputados. 2 relatórios foram lidos, um que pede o arquivamento da representação contra o deputado Vladimir Costa, outro que pede a abertura de processo contra o deputado Jair Bolsonaro. 2 casos e 2 medidas. Primeiro, com o deputado Jair Bolsonaro, durante a votação do impeachment em abril. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. Como pelas vota? nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Depois, com o deputado Vladimir Costa em junho. O PT é um partido indecente. O PT é um partido da vergonha. O PT é um partido sujo. A maioria dos seus integrantes, eu não vou dizer que são todos, mas eu acredito que 99,99% dos petistas, bandidos da pior periculosidade. Vladimir Costa e Jair Bolsonaro foram acusados de quebra de decoro parlamentar. Para um, a sugestão do relator foi de arquivar o processo. Para Jair Bolsonaro, o outro relator sugeriu abrir. Tem um artigo 53 da Constituição que diz lá que os deputados e senadores são civil e plenamente invioláveis por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Se o parlamento aqui for rasgar isso aí, acabou o Instituto de Imunidade Parlamentar. Então, não estou nem um pouco preocupado. Imunidade parlamentar é o que garante que todo deputado pode defender suas ideias sem correr o risco de ser processado. Mas isso tem limite? E se tiver limite, quem estabelece ele? O Conselho de Ética deve votar esses casos nas próximas semanas e, junto com isso, oferecer algumas respostas. Da mesma forma que alguém que participou de um regime militar defende e não acredita que a prática de um crime no passado, nós também temos do outro lado pessoas que defendem a apologia às drogas, a descriminalização de maconha, que também é previsto na legislação e que não se pode. Então há uma contestação realmente por parte da sociedade, qual é o limite entre você ter a liberdade e a própria imunidade parlamentar e você estar praticando um crime previsto na legislação pertinente. Eu discordo do que foi dito, mas eu não posso, em nome da minha discordância, em nome do desconforto que essa fala causou, punir e depois deixar aqui uma brecha, deixar aqui um precedente
que pode ir contra o interesse do parlamento e da sociedade brasileira. O presidente do Alto Conselho de Direitos Humanos do Irã, Mohamed Javad Larihani, esteve nesta terça-feira aqui na Câmara, onde se reuniu com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Padre João. O encontro teve o objetivo de intensificar a cooperação entre os dois países em áreas de interesse comum. O deputado Padre João disse que um dos desafios é fortalecer as políticas de direitos humanos. Antes nós tínhamos uma estrutura com status de ministérios para executar as políticas e os programas de direitos humanos, para ir ao encontro do cidadão. E aqui no Brasil, essa estrutura ela está mais no Ministério da Justiça, e um pouquinho mais, distanciou um pouco. E a estrutura do Irã, a gente percebe que ela é um pouco assim. Por exemplo, a própria composição do Conselho, ele é judicial, é uma estrutura que eu creio que a gente pode estar dialogando mais para retomar uma participação maior da sociedade. A Câmara e o Senado estão engajados na campanha de combate ao câncer de mama. Durante todo o mês de outubro serão promovidos debates, além de uma exposição de fotos e depoimentos de mulheres que venceram a doença. Além disso, o Congresso Nacional foi iluminado de rosa para ajudar a conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce. A Câmara e o Senado se juntaram para fazer o lançamento do Outubro Rosa. O mês marca uma série de ações do Congresso na luta contra o câncer de mama, que é o que mais mata mulheres no Brasil. Parlamentares lembraram da importância do diagnóstico feito no início da doença, o que pode elevar a chance de cura em 90%. O chamamento para a prevenção é condição essencial para avançarmos na garantia de vida. E o controle das leis que garante tratamento no tempo adequado também. Por isso, esta campanha é essencial e contribui muito para a redução da morte de milhares de mulheres em todo o mundo. É o mês da gente usar a tribuna, usar as comissões, usar a Secretaria da Mulher, todos os espaços da nossa casa, com as exposições mostrando que o câncer de mama pode acontecer numa jovem mulher, como numa senhora. É o momento de cobrar do poder público o acesso às mamografias, o acesso aos exames, ao diagnóstico, à cirurgia, à rádio e à quimioterapia. E aproveitando o início do Outubro Rosa, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher fez a eleição das 5 mulheres que receberão o prêmio Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. A premiação homenageia brasileiras que têm atuação de destaque na sociedade em defesa da cidadania e será entregue durante cerimônia em 1º de dezembro. As 5 escolhidas foram Amine Haddad, juíza de direito e defensora dos direitos da mulher; Tânia Rodrigues, fundadora da ANDEF, Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos; Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal; Irmã Maria da Conceição, fundadora do Lar Amigos de Jesus, uma instituição de Fortaleza que abriga jovens com câncer; e Luísa Helena de Bairros, pensadora brasileira que faleceu este ano. Uma de suas bandeiras foi a luta contra o racismo. O Coral do Senado fez uma apresentação para celebrar o lançamento da iluminação rosa do Congresso. Tudo para reforçar a campanha contra o câncer de mama. E você vai ver depois do intervalo, na semana em que se comemora o centenário de Ulisses Guimarães, o Jornal da Câmara presta homenagem ao saudoso Dr. Ulisses, figura central na política brasileira. E você vai ver também. No segundo capítulo da série especial sobre o pacote de medidas contra a corrupção, você vai ver as principais mudanças propostas para acelerar o processo judicial. A gente volta já.
Esta semana você está assistindo aqui no Jornal da Câmara uma série de reportagens especiais sobre o pacote de 10 medidas contra a corrupção em análise aqui na Câmara. O segundo episódio, a gente mostra como as propostas do Ministério Público, ratificadas por 2 milhões de brasileiros, pretendem endurecer as punições para esse tipo de crime e acelerar o processo judicial. Quando a gente olha as 10 medidas, elas parecem ser um todo só, um conjunto único. Mas vamos aprofundar um pouco essa discussão, né? Elas são 67 artigos que querem fazer mais de 100 mudanças. A maior parte no processo judicial. A simples demora já é errada. Justiça lenta, justiça tardia é justiça nenhuma. Mudar, sim. Mas as 10 medidas não são consensuais. É uma coisa absurda, é uma coisa pré-medieval. Nós vamos explicar alguns pontos desse conjunto todo de mudanças judiciais. Nós separamos visões a favor e contra cada uma delas. O primeiro desses pontos atende por um nome em latim, habeas corpus, ou se preferir, simplesmente HC. Na teoria, ele serve para garantir a qualquer um o direito de ir e vir. Na prática, ele teria virado alguma outra coisa. Por exemplo, o caso Satyagraha, o caso Castelo de Areia, o caso Sandal, que o colega Deltan atua diretamente, a Operação Boi Barrica, dentre outros casos que foram anulados no Superior Tribunal de Justiça por intermédio de habeas corpus, mesmo todos os réus estando soltos, inclusive num caso o réu foragido. Diogo é autor de um estudo que concluiu: isso beneficia principalmente os investigados com dinheiro. O Ministério Público argumenta que o instrumento deve voltar a ser o que ele era lá no início, apenas a garantia do direito de ir e vir. Os advogados discordam. Na época da ditadura militar, nós tivemos só naquele momento a redução e a restrição ao habeas corpus. O HC ele tem que ser amplo, total e restrito para que efetivamente se possa garantir o direito à liberdade das pessoas. Diante dessa bola dividida, o relator do texto deve deixar o HC como está. Se nós ajustarmos outras medidas, não creio que supera esse problema sem mexer numa salvaguarda que tem toda uma simbologia no país, né? Para falar do nosso próximo ponto, a gente lembra de uma metáfora bíblica, a da árvore envenenada. Uma árvore ruim só pode produzir frutos também ruins. Essa ideia dá nome a uma teoria do direito, que diz que ações ilegais só podem produzir resultados também ilegais. Ou seja, as provas, ou se preferir os frutos nesse caso, não valeriam nada. Para os promotores, essa é uma teoria que beneficia principalmente os criminosos mais ricos. Para um crime de tráfico de entorpecentes, a investigação se iniciou a partir de uma denúncia anônima, né? E essa investigação foi considerada regular. No caso de um crime de corrupção, que envolvia crime do colarinho branco, né? A denúncia anônima foi considerada ilícita e, portanto, anulou totalmente a investigação. Um segundo problema. Essa teoria veio do direito americano. Lá, o tempo criou exceções à regra. Isso o Brasil ainda não importou. As 10 medidas trazem 8 novas exceções. Atenção no detalhe. Entre as novidades está a que autoriza a prova obtida de boa-fé. Você ia torturar um suspeito e depois fez isso de boa-fé porque tinha um crime muito mais grave por trás daquilo. Você ia chutar uma porta de uma residência sem o mandato e encontrar alguma coisa. Dizendo, não, eu fiz de boa-fé porque eu imaginava. Quer dizer, esse parâmetro da boa-fé, ele é tão assim abstrato que eu tenho certeza que nós iremos enveredar pelo Estado policialesco, nós iremos esquecer o Estado democrático de direito. Eu acho isso um absurdo, a proposta disso. A gente vai ter que achar uma redação que nos permita talvez dar um pequeno passo, né? Não poderá ser com a amplitude proposta, mas um pequeno passo a gente vai dar. Essa cena aí poderá ficar mais comum. Entre as propostas está a de prisão preventiva para identificar e recuperar o dinheiro desviado. É como se alguém comete um roubo a um banco bilionário. Eu acho que enquanto o valor não é recuperado, você tem um risco real de que esse indivíduo fuja e ainda fique com o produto do crime. O preso preventivamente muitas vezes nem é réu. Ele é réu. Ele se manifestou, ele não foi ouvido. Então eu sou favorável a que a prisão seja o resultado de um processo, jamais o início dele.
Habeas corpus, provas ilícitas e prisão preventiva são instrumentos que já existem e que podem mudar. Há também sugestões para incluir novas ferramentas no direito. É o caso do informante confidencial, com identidade mantida em sigilo, se ele estiver correndo risco de morte. Esse informante confidencial ele nem será levado a juízo para prestar testemunho e depoimento. É apenas para que, em situações de extremado risco para quem se expõe, o seu anonimato deve ser preservado, o que não quer dizer que a investigação não será feita de maneira à obtenção de provas de forma lícita, né? Com a monstruosidade constitucional, ao meu ver, que o Estado possa esconder do indivíduo a testemunha que usa contra ele. Acho que é uma nítida confusão entre sigilo e proteção de testemunha. Proteção de testemunha, nós já temos o nosso processo. Outra novidade atende por um nome em inglês, whistleblower. O apitador, ou na tradução que vem aí, o reportante do bem. É a pessoa que, sabendo de um crime, faz a denúncia e entrega todo o esquema. Haverá até mesmo prêmio para isso. Pela proposta original, até 5% do valor recuperado. Mais uma novidade está sendo trazida pelo relator. Em inglês, plea bargain. Em português, transação penal. A possibilidade de que o criminoso confesse o crime e faça um acordo, o que economiza tempo e recursos judiciais. Calma aí, eu sei que isso tudo é de dar nó na cabeça e que é mesmo complexo. O importante é entender justamente isso, que cada vírgula, cada frase pode ter um impacto imenso naquilo que vai sair aqui da Câmara. E agora eu queria te convidar para dar o próximo passo. Depois de entender, é hora de você mesmo participar. E para participar desse debate, nada melhor do que acessar o nosso portal na internet, www.câmara.leg.br. Lá você encontra a página da Comissão Especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção. Na aba Fique por Dentro, mais informações sobre o tema. Além disso, o site da Câmara disponibiliza telefone e e-mail de cada um dos 513 deputados. Procure o seu representante no Legislativo Federal. Descubra qual é a posição dele e participe. E a comissão especial que analisa esse pacote de medidas contra a corrupção, que a gente acabou de ver aí na reportagem, voltou a se reunir nesta terça-feira. Os convidados foram o ex-ministro da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, e representantes do Tribunal de Contas da União. O ex-ministro fez críticas às propostas, que considerou policialescas. Já o secretário de Operações Especiais do TCU, Rafael Jardim, defendeu as medidas. Entre elas, a que prevê o pagamento de 5% dos valores recuperados a quem tiver feito a denúncia, o chamado whistleblower ou reportante do bem. A lei não precisa apenas contar com o senso ético de quem quer que seja para delatar. Ela tem que incentivar. Eu vou delatar o que eu tenho a ganhar. Leis que reconheçam essa condição e que estimulem o senso de vantagem são leis efetivas. Na reunião, o relator da Comissão Especial, o deputado Onyx Lorenzoni, confirmou que pretende apresentar o relatório até 1º de novembro. A partir da próxima semana, ele vai se reunir com as bancadas dos partidos para receber sugestões. A reforma do ensino médio foi debatida nesta terça-feira em audiência pública na Comissão de Educação. O ponto mais polêmico foi a decisão do governo de enviar essa proposta ao Congresso por meio de medida provisória. Justamente nesta terça-feira saiu o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio. As escolas públicas representam quase 60% do total de participantes, mas foram classificadas apenas 3 no ranking das 100 escolas com maior média de aprovações. A secretária executiva do Ministério da Educação disse em audiência pública que esse resultado é mais um argumento para iniciar urgente a reforma do ensino médio. A escola não é atraente, não há uma motivação para o aprendizado e, ao contrário do que se diz, esse modelo de ensino médio está piorando a desigualdade interna do sistema. Os alunos de nível médio, de socioeconômico para baixo, eles não se inscrevem, eles representam menos de 40%. Então, nós estamos falando de um processo cuja ideia de medida provisória é uma ideia importante
para que a gente acelere essa reforma num prazo muito razoável, uma vez que faz mais de 20 anos que o Brasil está discutindo a reforma do ensino médio. O coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação concordou que é preciso mudar, mas acha que isso não deve ser feito por meio de medida provisória. O Brasil tem 120 dias para resolver muita coisa de uma medida provisória que é altamente desorganizadora do cotidiano das redes públicas, e a minha impressão é que o mais provável é que ela sequer seja implementada. Por quê? Porque as redes públicas não estão preparadas para implementá-la e não vai vir recurso do governo federal para aprovar, para realizar de fato essa medida provisória. O autor do pedido para a realização da audiência argumentou que uma comissão especial vai debater e ajustar o projeto. Vai ser montada agora a comissão especial da medida provisória, onde nós teremos também algum tempo para debate. Evidente que o relator poderá acatar muitas sugestões que foram apresentadas agora na audiência pública, mas tem quase 500 ou mais de 500 emendas ao projeto, que serão debatidas nessa comissão especial. Mas ficou muito claro para todos que a medida provisória realmente ela é urgente e relevante. E na semana em que se comemora o centenário de Ulisses Guimarães, você vê agora por que Dr. Ulisses é considerado um dos melhores presidentes que o Brasil jamais teve. Nos 100 anos do nascimento de Ulisses Guimarães, uma lição sobre a responsabilidade do poder. Para muitos, Ulisses Guimarães pode ter sido um dos melhores presidentes da República que o Brasil nunca teve. Na presidência da Câmara dos Deputados, por 3 vezes ao longo de 11 mandatos por São Paulo, Ulisses teve mais destaque do que muitos que de fato chegaram ao topo do poder político no país. Ulisses, que durante o governo de José Sarney exerceria a presidência da República como interino em várias oportunidades, foi muitas vezes visto como uma espécie de presidente informal do país. Porque sem ele, campanhas políticas que fizeram o Brasil sair da ditadura para a democracia não teriam o mesmo impacto, não teriam pelo menos a mesma cara. A cara dele, o defensor da anistia, o senhor diretas, o homem da Constituinte, o político que, consciente da atração humana pelo poder, sabia exercê-lo na medida das necessidades do país. Dizia, que o poder era afrodisíaco, portanto, o poder tinha características muito estimulantes, que ele não abria mão de forma nenhuma. Ele nunca negou isso, foi muito transparente sempre em relação a isso. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.